Se você quer realmente aprender inglês, a primeira coisa que você precisa fazer é focar em compreender o idioma. E para isso, você precisa estar todo santo dia aprendendo palavras novas. E como fazer isso acontecer? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar na prática uma das melhores formas de se aprender inglês de verdade. E se você aplicar o que vai ver aqui todo santo dia, eu te garanto que em pouco tempo você estará entendendo muita coisa do inglês. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos começar a partir de agora. Como eu já disse na introdução, para você aprender inglês de verdade, você precisa se concentrar em compreender o idioma. E a melhor forma de fazer isso é você estar sempre, todo santo dia, aprendendo vocabulário, aprendendo palavras novas todo santo dia. E uma das melhores formas de você aprender palavras novas todo santo dia é através de histórias. Então, para isso, eu separei aqui uma curta história, que é o que nós chamamos de short story, e nós temos a versão do texto e do áudio dessa história. São duas ferramentinhas importantíssimas. E você sabendo aplicar essa metodologia todo santo dia, o seu inglês simplesmente decola. A sua compreensão vai lá nos ares. Eu vou colocar o áudio para você ouvir, você vai ter uma porcentagem aí de compreensão. Depois que a gente acabar esse processo aqui, você vai ouvir o áudio mais uma vez e você vai ver que você vai estar entendendo praticamente tudo. Ouça o áudio pela primeira vez agora, veja o quanto você vai entender, depois a gente vai dissecar, a gente vai estudar esse texto aqui, parte por parte. Eu desmembrei esse texto, olha só como é que ele ficou. E a gente vai analisar vocabulários, tudo direitinho, olha só, até o finalzinho do texto. E você vai ver o quanto que você vai sair daqui entendendo muito mais o inglês. Então, a partir de agora, a gente começa e começaremos ouvindo o áudio da história. Preste atenção aí a partir de agora. Last week there was a really big storm that started in the evening and lasted all night. The electricity went out and we had a terrible flood. We had a lot of water on the first floor of our house, so we had to stay upstairs. We had a flashlight, but after about an hour, the batteries died, so we lit some candles. Our cell phones didn't work, and we didn't have a radio to find out what was going on, so it was really scary. So today, guess where I'm going? That's right. I'm going shopping, and I'm going to get flashlights, batteries, and a radio or two. Maybe I should check the internet to get a good list of emergency supplies. Pois bem, você acabou de ouvir a história, a versão do texto bem curtinha, 43 segundos. Porque, principalmente para quem está começando, não pode ser algo muito extenso, não. E só a partir daqui você já vê, mesmo que é curtinha uma história, você já vê que tem uma pancada de vocabulário, de palavras que para você provavelmente a maioria delas serão novas. E aí uma oportunidade extraordinária de você expandir o seu vocabulário. Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos entender o texto, o que é que está sendo dito. Você deve ter uma porcentagem de compreensão aí. E agora nós vamos trabalhar esse texto. Olha só, a primeira linha diz o seguinte, então nós temos o texto aqui, the storm, a tempestade, storm, tempestade. A primeira linha fica assim, last week, there was a really big storm that started in the evening and lasted all night. O que ela disse aqui? Semana passada, né? Last week, semana passada ou última semana, houve uma tempestade muito grande que começou à noite e durou a noite toda. Então aqui você já entendeu o que esse primeiro parágrafo disse. Beleza. Agora nós iremos analisar os aspectos de vocabulário. Você já compreendeu, você já tem a tradução aqui. Ok, mas isso não basta. A gente precisa ir mais a fundo na compreensão. Então, last week, aliás, semana passada, there was a really big storm. Storm significa tempestade. E aí eu separei para cada um desses parágrafos algumas palavras que podem ser novas para você. E aí nós temos a segunda palavra que eu destaquei, lasted. Essa palavra lasted significa
Durou, ela tá aqui no passado, né? Que é da palavra last, que ficaria isso aqui, ó, last, mas está no passado. Lasted, durou. Quando a gente vai analisar a palavra last, você for olhar o significado dela, logo de cara assim você vai ver que last é o último, né? Igual aqui, ó, na mesma linha, no mesmo parágrafo tem a palavra last. Last week aqui está se referindo ao quê? Última semana, ou a gente pode traduzir como semana passada, mas last, o último, né? Geralmente esse é um dos principais significados dessa palavra, last, último. E aqui ela ganha um outro significado, né? Evening and lasted all night. Começou a noite e durou a noite inteira, ou a noite toda. Esse lasted aqui, ó, significa durou, porque está no passado aqui, mas poderia estar só o last. Por exemplo, it will not last forever. It will not last forever. Ou seja, não irá durar para sempre. E não está nessa frase que eu estou citando como exemplo aqui, não está lasted, está last, como no começo aqui, ó, tá vendo? Last. It will not last forever. Não irá ou não vai durar para sempre. Então, dependendo do contexto, a palavra ela vai ganhar um determinado significado, porque uma mesma palavra pode significar várias coisas. E aí vai depender do contexto em si. Aqui nós temos para a mesma palavra dois contextos. Um contexto onde ela está significando último, né? No caso, semana passada, e um outro onde ela está significando durabilidade, durou, né? Durou a tempestade, durou a noite toda. Então nós temos esses aspectos aí. Tá vendo quando você vai mais um pouquinho a fundo na compreensão, você tanto faz mais sentido, como também expande o seu vocabulário de forma mais compreensiva, você está ali ciente do que está acontecendo. Então, last pode significar também durar. No caso aqui, na frase, durou. E aí eu marquei também aqui a palavra evening e a palavra night, porque as duas palavrinhas, tanto evening quanto night, elas significam ambas a mesma coisa, que é o quê? Noite. E por que usou evening aqui e no último caso usou night? Por que não usou todos os dois night ou todos os dois evening? Vamos compreender um pouco isso aqui. Então, voltando. Last week, there was a really big storm that started in the evening and lasted all night. Semana passada houve uma tempestade muito grande que começou à noite e durou a noite toda. Evening aqui, apesar de significar noite também, mas está se referindo a um finalzinho de tarde, né? Aquele crepúsculo onde o sol se pôs, acabou de se pôr ali e continua por um determinado período ali, ainda meio claro, embora o sol já se pôs. Então, esse período aí geralmente corresponde ao evening, é o que chama de evening. Ali já é, vamos dizer que já é noite, mas no inglês vai usar a palavra evening. E aí vai dependendo muito, corresponde geralmente esse horário aí de 6 da tarde, onde o sol já se pôs. Isso pode variar de região para região, é claro, o sol pode se pôr antes das 6 ou depois das 6. É mais ou menos esse horário onde o sol se põe, evening, até cerca de 8 horas ou 9 horas, variando muito. Mas só para você entender, geralmente é esse período aí de começo de noite. Então, evening. E a palavra noite, ela já se trata mais da noite em si, né? Onde já há escuridão, a noite como um todo. Por isso que tem essa diferença aqui. Então, quando ele diz que started in the evening, significa que a tempestade começou, o início dela se deu no comecinho da noite. No máximo ali até 8 ou 9 horas da noite, antes de dormir. É importante você saber essas diferenças assim, porque elas serão utilizadas. Quando estiverem sendo utilizadas, você vai entender a questão em si. E aí, eu até deixei como exemplo aqui uma frase. I took a nap in the evening and couldn't sleep
the rest of the night. Mais uma vez, I took a nap, que é o quê? Eu tirei um cochilo ou eu tirei uma soneca, nap, cochilo ou soneca, in the evening, à noite, tipo no comecinho da noite, and couldn't sleep, e não pude dormir the rest of the night, e não consegui dormir o restante da noite. Por quê? Porque eu tirei um cochilo antes e perdi o sono. Então você está vendo aqui o evening e o night sendo utilizado numa mesma frase, contextualizando o significado de cada um aí, para a sua compreensão melhorar. Então, a pessoa tirou um cochilinho ali no começo da noite. Aí a palavra é o quê? Evening. Só que aí, por conta desse cochilo, né, ela perdeu o sono por toda a noite, que seria o quê? Night. Então isso aumenta a sua compreensão quando você tem exemplos para explicar melhor a situação. A segunda linha está dizendo o seguinte: The electricity went out and we had a terrible flood. The electricity went out and we had a terrible flood. A eletricidade acabou e tivemos uma enchente terrível. Vamos analisar aqui os vocabulários. Eu separei dois. The electricity, a eletricidade. Went out. Esse went out aqui, que a propósito é um phrasal verb. Esse went out aqui significa simplesmente acabou. Went out, acabou. And we had a terrible, e tivemos uma terrível flood. Flood significa tanto enchente quanto também inundação, em muitos casos utilizado para descrever também, para falar de dilúvio, então flood. E aí, só voltando um pouquinho aqui na palavra went out, você pode traduzir como acabou ou foi embora. Então, nesse caso, a eletricidade acabou ou a eletricidade foi embora, né? A energia foi embora. A energia acabou, em outras palavras. E aqui no flood, né, enchente, inundação, dilúvio. Então, como que ficou aqui? The electricity went out and we had a terrible flood. A eletricidade acabou, ou a energia acabou, ou foi embora, e tivemos uma enchente terrível. Agora nós vamos para a terceira linha, e aí está dizendo o seguinte: We had a lot of water on the first floor of our house. We had a lot of water on the first floor of a house. So we had to stay upstairs. Tivemos muita água no primeiro piso de nossa casa. Então tivemos que ficar no andar de cima. Basicamente isso aqui. Então, we had a lot of water on the first floor. Aí eu marquei a primeira palavrinha aqui nesse parágrafo, floor. O que significa floor? Floor significa chão, piso, andar, pode significar até mesmo assoalho. Então, floor, piso. So, we had to stay upstairs. Então, upstairs eu marquei aqui. O que significa upstairs? Está relacionado à escada, né? Upstairs, escadaria. Ou andar de cima, upstairs. Andar de cima ou em cima, que está se referindo ao quê? Ao segundo andar, geralmente, né? Ou do segundo andar para cima. Então, upstairs. E o contrário é a mesma coisa. Poderia ser um downstairs. Downstairs, andar de baixo, ou lá embaixo, ou simplesmente embaixo. Depende do contexto, da narrativa em si. Tá vendo como que o seu vocabulário expande? Uma vez que o seu vocabulário vai expandindo, você vai construindo, a sua compreensão também vai aumentando. Aí eu coloquei aqui um exemplo até para você entender mais ainda sobre o upstairs. She was cleaning upstairs. She was cleaning upstairs. Ou seja, ela estava limpando lá em cima, ou ela estava limpando o andar de cima. Então, como que ficou aqui? We had a lot of water on the first floor of our house. Nós tivemos muita água no primeiro piso de nossa casa. So, we had to stay upstairs. Então, tivemos que ficar no andar de cima. Vamos para o próximo parágrafo do texto. Lembra que estamos, esmiuçando essa historinha aqui, essa pequena história. Estamos vendo ela
nos pormenores, para a nossa compreensão ficar muito mais acurada. Então, no quarto parágrafo diz o seguinte: We had a flashlight, but after about an hour, the batteries died, so we lit some candles. Tínhamos uma lanterna, mas cerca de 1 hora depois, as baterias acabaram. Então, acendemos algumas velas. Então, agora nós vamos analisar as palavras, o vocabulário. Então, we had a flashlight. O que é flashlight? Flashlight significa lanterna. Então, você tem mais uma palavra aí que você aprendeu. Flashlight, lanterna. But after about an hour, esse about aqui, se você for colocar aí, ver o significado, um dos principais significados do about é o sobre, about. Mas ele tem várias outras aplicações, como por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse contexto, a palavra about, ela assume um outro significado. Você não vai falar sobre, e sim, ela vai assumir esse significado aqui, ó, cerca. But after about an hour, ou seja, mais cerca de 1 hora depois. Então, esse about é cerca. E ela pode significar outra coisa também, prestes. I was about to do this. Eu estava prestes a fazer isso. Então, about, nesse contexto de exemplo que eu citei agora, ela já assume não o cerca ou o sobre, mas sim o prestes. Olha que uma única palavra pode significar várias coisas. Olha como o seu vocabulário está expandindo. Então é assim que você constrói vocabulário e começa a entender muito mais o inglês. Pois bem, agora nós temos aqui outra palavra que eu marquei, batteries. Batteries, que é o quê? Baterias, ou simplesmente battery, bateria. Mas aqui está no plural, batteries, baterias. E depois mais à frente, so we lit some candles. O que é lit? Lit significa acendemos, ou acendeu, ou ainda acesa. Embora pode significar outras coisas, mas nesse contexto aqui, ó, o lit, ele é simplesmente o passado, digamos assim, da palavra light. Light and lit. Light and lit. Olha só o exemplo aqui, ó. You light candles every night. Você acende velas todas as noites. Então, light. Agora, no passado, you lit candles every night. Você acendeu velas todas as noites. Então, eu coloquei esses dois exemplos diferentes aqui só para você ter uma ideia, você saber que essa palavra lit está vindo do light. Para você ter uma base aí, está aprendendo o vocabulário de uma forma mais segura, compreendendo o que está por trás da coisa em si. Então, lit pode se traduzir para acendemos, acendeu, acesa, depende do contexto. E mais adiante aqui nós temos a palavra candles. Candles, o que significa candles? Candles, velas. Está no plural aqui, mas aí se você falar só candle, vela. E aí, com isso, só nesse vocábulo, nessa linha aqui, nesse parágrafo, você já aprendeu 4 palavras novas. Digamos que todas elas eram novas para você. Então, você já expandiu o seu vocabulário aqui. Então, como que ficou? We had a flashlight, but after about an hour, the batteries died. So, we lit some candles. Tínhamos uma lanterna, mas cerca de 1 hora depois, as baterias acabaram. Então, acendemos algumas velas. Agora nós vamos para o próximo parágrafo. Our cell phones didn't work and we didn't have a radio to find out what was going on. So it was really scary. Nossos celulares não funcionavam e não tínhamos um rádio para saber o que estava acontecendo. Então foi muito assustador. Agora nós iremos analisar os vocabulários. Eu já marquei aqui a palavra work. Olha só. Our cell phones didn't work. Nossos celulares didn't work. Esse didn't work, o work aqui não é
trabalhar ou trabalho. Nesse caso aqui é funcionar, ou funcionou ou funcionava, seguindo o contexto aqui, né? Então a palavra work, nesse contexto, está significando funcionar. No caso aqui, funcionou ou funcionava. Didn't work. Os celulares não funcionavam. And we didn't have a radio. Nós não tínhamos um rádio. To find out, esse find out aqui é um outro phrasal verb. E esse find out aqui, ele significa descobrir. Mas preste atenção que aqui eu não traduzi com descobrir, eu traduzi com a palavra saber. Não tínhamos um rádio para saber. Mas aqui em cima tá we didn't have a radio to find out. Por que eu, ao invés de colocar descobrir, eu coloquei a palavra saber? É porque para nossa tradução aqui, a palavra saber cai muito bem. Então, e não tínhamos um rádio para saber o que estava acontecendo. Embora o descobrir também caia aqui, né? E não tínhamos um rádio para descobrir o que estava acontecendo. Porque o find out aqui, ele é descobrir que significa, e não saber. Mas, para nós aqui, traduzindo, o saber, ele se encaixa até melhor do que o descobrir no contexto aqui. Então, na questão de tradução, muitas vezes você não vai se apegar ao significado ali exato daquela palavra, mas você vai fazer uma adaptação para o que é melhor no português. Então, find out significa descobrir, mas no contexto aqui eu traduzi como saber, mas eu estou te falando aqui o significado e por que eu fiz isso, né? Para sua compreensão ser maior. E aí eu marquei aqui também essa estrutura. Entende isso aqui como se fosse uma palavra só, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 palavras, que é até uma preposição. Mas não se apegue a isso. Encara isso aqui como se fosse uma única palavra só, um pedaço, que nós chamamos também de chunk. Por quê? É como se fosse uma palavra só e ele vai significar isso aqui, ó. What was going on? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Isso é uma estrutura. Aprenda essa estrutura. What was going on? What was going on? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? E aí, você vai ver também, ao invés de what was, você vai ver muito what is. Ao invés de what was, what is. What is going on here? O que está acontecendo aqui, né? What is é está, o agora. What was é o que estava, já passou, né? What is, você vai encontrar isso também. Então, marca aí, tenta encarar isso como uma estrutura, como se fosse uma palavra só. What was going on? O que estava acontecendo? What is going on? O que está acontecendo? What is going on here? O que está acontecendo aqui? Então, uma estrutura. É importante, porque isso aqui você vai ver muitas vezes acontecendo. So, it was really scary. Esse scary aqui significa o quê? Assustador, aterrorizante, né? Por aí vai. Você pode traduzir no português usando qualquer outro termo, mas que passe a mesma ideia, o mesmo significado ali, né? Que é assustador, né? Scary, scary. O que foi scary? O que foi assustador? O fato de teve enchente, tiveram que ir para o segundo andar, upstairs, né? Os celulares didn't work, não funcionavam. Eles não tinham o quê? Radio, eles não tinham rádio. Por isso o quê? Eles não podiam find out, descobrir ou saber o quê? What was going on? O que estava acontecendo. Toda essa situação foi o quê? Scary. Toda essa situação foi assustadora. Agora nós iremos para o próximo parágrafo. O 6º parágrafo diz o seguinte: So today, guess where I'm going? That's right. I'm going shopping and I'm going to get flashlights, batteries and a radio or two. Então, hoje, adivinha onde eu estou indo? Isso mesmo. Estou indo às compras e vou comprar lanternas, baterias e 1 ou 2 rádios.
Aqui eu só marquei uma única palavra porque o restante a gente já viu, né? Que eu poderia marcar, por exemplo, flashlights, a gente já viu, você já sabe que é lanterna, no caso aqui lanternas, porque está no plural, batteries, baterias, no plural também, radio, você já sabe que é radio, embora eu não marquei essa palavra. Então, você já está familiarizado com essas aqui, porque a gente já viu anteriormente. Então, eu marquei só o guess. Guess. A palavra guess significa adivinha ou palpite. Por exemplo, quando que ela pode significar palpite? Eu dei um exemplo aqui, olha. Guess what? Guess what? Adivinha, significando adivinha. Guess what? Adivinha. E any guess? Any guess? Ou seja, algum palpite? A pessoa está perguntando se você tem algum palpite. Any guess? Algum palpite? Então a palavra guess sendo utilizada em momentos diferentes, em contextos diferentes. E aí aqui é o que está acontecendo, né? So today, guess where I'm going? Então hoje, adivinha onde estou indo? Né? Por conta desse acontecimento, adivinha onde estou indo hoje? That's right. Ou seja, a pessoa assumiu ali que você já identificou, que está claro para você para onde ela está indo. Por isso que ela diz, that's right. Ou seja, isso mesmo, eu estou indo para onde você está pensando. E aí ela conclui, I'm going shopping. Estou indo às compras. And I'm going to get flashlights. E vou comprar. Se você fosse traduzir ao pé da letra, ficaria mais ou menos assim. And I'm going to get. E eu estou indo para obter lanternas, baterias e um rádio ou dois. Mas você vai traduzir como? Você vai traduzir simplesmente assim, ó. I'm going shop, estou indo às compras. And I'm going to get flashlights. E eu vou comprar lanternas, baterias e um rádio ou dois. Na hora de traduzir, você tem que ser maleável ali e ver o que casa melhor na tradução em si. Muitas vezes não é necessário você traduzir ao pé da letra, entende? Então espero que isso fique claro para você. Então, só mais uma vez para concluir esse sexto parágrafo, então ficou assim. So today, guess where I'm going? That's right. I'm going shopping and I'm going to get flashlights, batteries and a radio or two. Então hoje, adivinha onde eu estou indo? Isso mesmo, estou indo às compras e vou comprar lanternas, baterias e um ou dois rádios. Pois bem, agora nós vamos para o sétimo e último parágrafo para concluir esse texto aqui, ó, e a compreensão ficar redondinha. Maybe I should check the internet to get a good list of emergency supplies. Maybe I should check the internet to get a good list of emergency supplies. Talvez eu deva olhar na internet para obter uma boa lista de suprimentos de emergência. Aí eu separei aqui duas palavras para a gente dar uma analisada. Check. Check, o que significa check? Significa checar, conferir, verificar, olhar, ou ainda, nesse caso do contexto aqui, ó, pesquisar. Maybe I should check the internet. Talvez eu deva olhar na internet. Aí eu traduzi como olhar, mas você poderia traduzir como o quê? Talvez eu deva checar na internet, ou talvez eu deva conferir na internet, talvez eu deva verificar na internet, ou talvez eu deva pesquisar na internet. To get a good list, para obter uma boa lista of emergency supplies, de suprimentos de emergência. Então, check, checar, conferir, verificar, olhar, pesquisar. E aí nós temos os supplies, no plural aqui, supplies, que é o que? Suprimentos. Eu deixei aqui como exemplo para a gente aplicar essas duas palavrinhas aqui. Olha só como é que ficou. We need a check if we are running out of supply. Ou seja, nós precisamos checar ou simplesmente precisamos checar se estamos ficando sem suprimento. Esse running out of é uma outra estruturinha que em outro vídeo a gente pode falar sobre isso aqui, mas é como se fosse esse aqui, ó.
essa estruturinha aqui que eu falei para você olhar como se fosse uma única palavra, what was going on, o que estava acontecendo, ou what is going on, o que está acontecendo, e você entender isso como se fosse uma única palavra, a mesma coisa aqui. Running out of, esse running out of é ficando sem alguma coisa. Significa que alguma coisa está acabando. Running out of. We are running out of supply. Estamos ficando sem suprimento. Então, we need a check. Olha a palavra aqui, check. We need a check if we are running out of supply. Precisamos checar, precisamos ver, precisamos olhar, verificar se estamos ficando sem suprimento. Então aqui nós acabamos de verificar parte por parte do texto, e aí o que você vai fazer agora? O que nós iremos fazer? Eu vou colocar o áudio mais uma vez e eu tenho certeza que, como eu disse, o resultado, você já começa a sentir ele, ver ele imediatamente, ainda que pequeno, mas você já começa a ter resultado a partir do momento em que você aplica essa estratégia aqui de aprendizado de inglês. E aí eu vou colocar mais uma vez esse áudio para você ouvir, e eu tenho certeza que a sua compreensão agora ficou melhor, aumentou. Então vamos lá, preste atenção a partir de agora. Last week there was a really big storm that started in the evening and lasted all night. The electricity went out and we had a terrible flood. We had a lot of water on the first floor of our house, so we had to stay upstairs. We had a flashlight, but after about an hour the batteries died, so we lit some candles. Our cell phones didn't work and we didn't have a radio to find out what was going on, so it was really scary. So today, guess where I'm going? That's right. I'm going shopping. And I'm going to get flashlights, batteries, and a radio or two. Maybe I should check the internet to get a good list of emergency supplies. Então eu tenho certeza que agora você entendeu muito mais o texto. E aí o que você faz? Qual é a ideia aqui dessa estratégia? Não para por aqui. Como eu disse, tem que ser todos os dias. Você precisa estar todos os dias aprendendo palavras novas. Então, sempre que você tiver um conteúdo, é importante que esse conteúdo, se for uma história, uma pequena história, o que seja, que você tenha a versão do texto e do áudio, para você fazer esse processo que eu acabei de fazer aqui, você fazer por conta própria também. E aí, você todo dia está ouvindo o áudio para internalizar essa informação, né, o inglês, e entrando na sua mente mesmo, e também sempre separando um tempo para você ler o áudio, ler o texto, a versão do texto em voz alta. Assim, você estará reforçando a sua compreensão e você estará também ao mesmo tempo praticando fala, praticando a sua pronúncia, e o seu aprendizado, por você estar de forma ativa, já que você está lendo, o seu aprendizado ele é muito maior. A sua compreensão ela aumenta muito. E aí o que você vai fazer, por exemplo? Depois desse processo, ouviu também? Você vai pegar o texto e vai ler em voz alta. Last week, there was a really big storm that started in the evening and lasted all night. The electricity went out and we had a terrible flood. We had a lot of water on the first floor of our house, so we had to stay upstairs. We had a flashlight, but after about an hour, the batteries died, so we lit some candles. Our cell phones didn't work and we didn't have a radio to find out what was going on. So it was really scary. So today, guess where I'm going? That's right. I'm going shopping, and I'm going to get flashlights, batteries, and a radio or two. Maybe I should check the internet to get a good list of emergency supplies. Então você vê que você fazendo isso, você vai aprender muito mais. E para você que quer usar esse material aqui que acabamos de utilizar neste vídeo, não se preocupe, porque eu vou deixar tanto a versão desse texto, vou deixar tudo isso aqui como tal, para você ter o material para acompanhar, e também vou deixar o áudio para você ouvir. Então, tanto o texto quanto o áudio estarão aqui na descrição deste vídeo, disponível para você baixar aí. E para você que quer ainda ir mais além ainda,
nos seus estudos, para você que quer aprender inglês muito mais rápido, existe uma forma de você acelerar o seu resultado e você aprender inglês 5 vezes mais rápido. Se você quiser conhecer como que você pode, acelerar ainda mais os seus resultados, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você conhecer a metodologia que pode fazer você aprender inglês 5 vezes mais rápido. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva para você não perder nenhum vídeo que eu sempre estou aqui toda semana postando. Então é isso aí, confira os links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!